Olá, bem-vindo à análise de price action do dia 9 de janeiro, são 18 horas e 16 minutos, finalzinho do pregão. Lembrando que hoje foi feriado nos Estados Unidos, então nosso fluxo horroroso. O Ibov não desenvolveu, o Ibov ele teve uma leve alta de 0,13%, ficou ali num 0 a 0, fez um dojizinho ali, nós vamos olhar. O índice também, mesmo esquema, foi para lá, foi para cá, tá querendo fechar na abertura junto com a VWAP ali. O dólar, sim, o dólar deu uma desenvolvida, o dólar tá fechando daqui a pouquinho, ele tá caindo 1,16 nesse momento, 18 horas e 17 minutos, ainda não fechou. Mas é legal, tem uma certa valorização do nosso real, vamos ver se isso continua. Tá bom? Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma estratégia que um aluno meu propôs no índice e nós estamos fazendo uma experiência. Então vamos embora pro gráfico? Então tá aí na tela, ó, Ibov diário. Tá vendo aqui? Eu sugiro, e de novo, eu vou deixar os cards no final do vídeo para que você tenha uma sequência desses fechamentos que a gente conversa e dá algumas dicas, e é legal a sequência, né? Não tá 5, 10 minutos, tá, cada vídeo. Assiste no 2x, é legal da gente ter essa continuidade. Por conta do feriado nos Estados Unidos, veja que não houve uma variação, o mercado simplesmente não desenvolveu, tá? Ele está parado no mesmo ponto, fazendo um swing low mais alto que este swing low. Então esse cara aqui, ele vira um intermediate term low. Quando eu falo esses termos sobre short term low, intermediate term low, long term low, isso são componentes do market structure, da estrutura de mercado que a gente segue e começa a olhar de forma a montar uma narrativa de como o mercado está fazendo seus rompimentos ou as suas falhas. É importante dar uma pesquisada nisso na internet se você não conhece esses termos, ok? Então hoje o Ibov ficou por aí. O dólar no diário, a gente pode observar que realmente houve uma resistência nesse Fair Value Gap, ele segurou, ele fez a mitigação e voltou. Ele rompeu essa zona de suporte forte. Olha só, eu tenho um short term low nesse ponto, coincidindo com o short term low desse ponto, tá certo? Tinha uma oferta de preço justo nessa região e ele acaba rompendo, ou seja, ele está em desenvolvimento de rompimento para baixo, ele está em queda. 60 minutos ele fez rompimento dessa estrutura de baixa, ele fez um pivô de baixa verdadeiro, está promovendo um rompimento interessante. Vamos ver o price action agora do 15 minutos. Olha só, depois que ele faz o rompimento desse fundo anterior, eu fiz um traçado de Fibo desse topo que fez o rompimento até esse fundo que foi rompido. Ontem nós tivemos uma venda nesse ombro, cabeça a ombro, já chegou num ponto de 23,76. Uma entrada interessante que eu anotei foi no 7,6 a 1 hora da tarde mais ou menos, aqui no 15 minutos. Essa operação do 7,6 até o 111 daria um resultado de pelo menos 30 pontos. Então vamos olhar como nós poderíamos ter pego essa operação. Depois do rompimento, que realmente não deixou nenhum tipo de setup aqui, você poderia ter pego dessa lateralização, ter apostado numa queda, mas o problema é num dia com um feriado, num dia que a bolsa tá sem fluxo. Você fazer uma aposta e sair de uma lateralização, eu prefiro que ele mostre as cartas primeiro. No caso aqui, ele fez esse rompimento, voltou nesse ponto e ele tem esse swing high para proteção. Então, se você entrar nesse 7,6, você está correndo um risco de 10 pontos mais ou menos para você pegar 30. Olha só, você viria do 7,6 até o 111, 35 pontos. Se você é um trader que faz uma operação só, bem feita, com a narrativa, você iria aguentar aqui o teu stop. Ele deve estar dentro da sua gestão de risco para você poder fazer os seus pontos, para você poder pagar o seu stop.
Já o índice, o diário dele, ó, o índice está em leilão agora, veja que deixou uma cruz, né? Deixou um dojizico, né? Não desenvolveu. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o meu aluno hoje durante a aula, ele percebeu essa movimentação e eu vou tirar as marcações porque é uma movimentação baseada na estrutura e nos topos e fundos, tá vendo? Ó, esse indicador meu aqui vermelho indica topo do RMC, né, da referência, marcação e confirmação, e o verde ele representa o fundo. Então você tem uma tendência de baixa bem marcadinha aqui até esse ponto que o mercado rompe o topo anterior, ele faz um alargamento e aqui ele monta um fundo. Nesse momento nós estávamos em aula e a aula em questão que foi dada hoje foi sobre este movimento, sobre como o mercado desenvolve, como a gente pode buscar uma narrativa dentro desse tipo de arcabouço. Vejam vocês o que o Rafael olhou e teve a sacada. Olha isso aqui, ó. Olha essa pernadinha aqui, olha isso. Olha esse cara aqui, olha isso. Olha esse aqui que é maior que a primeira. Olha isso, olha isso, olha isso, isso. E quando ele fez este fundo, nós discutimos e nós temos uma experiência agora de trade que nós fizemos uma entrada na conta demo nessa região para buscar este rompimento, que é o que geralmente acontece dentro das nossas análises. Então, como prova de conceito, a gente fez na conta demo, nós fizemos uma entrada logo na saída da aula, colocamos o stop de 665 pontos para um alvo de 2.100. Uma proporção aqui mais ou menos de 3:1. Tá? Então eu decidi colocar o stop um pouquinho afastado do pivô. A entrada se deu nesse ponto, infelizmente a gente já tem um topo confirmado nesse ponto aqui, o que já quebra a tendência de alta, né? Eu tenho topos descendentes e fundos ascendentes, eu tenho uma lateralização nesse momento, mas o que importa é o frame, o que importa é o uso que o Rafael fez do conhecimento. Ele entendeu a aula, foi no gráfico, fez a abstração e falou: Marcião, não dá para fazer aqui e tal. Nós discutimos um pouco e aí a gente fez esse experimento. Espero que você tenha gostado dessa explicação, dessa análise. Se você gostou, deixa um like no vídeo, compartilha e comenta se você faz os seus testes em conta demo ou como que você valida suas teses, como que você valida os seus estudos para que eles se tornem parte da sua produção, tá bom? Nos vemos amanhã, muito obrigado, tchau, tchau.